E aí? Vamos lá, então. Pensando sempre que eu vou dar o meu parecer como terapeuta e não como pastora, claro que eu levo em consideração os princípios bíblicos, até porque esse canal é um canal para pastores, para líderes e para crente velho. E sim, aqui o que a Bíblia diz tem muito peso, mas eu acho sim que o homossexual ele pode ser membro de uma igreja. Inclusive, eu acredito que ele possa experimentar uma experiência de comunhão com Deus tão profunda quanto uma pessoa heterossexual. Ok? Ok. Agora, é claro que todos os casos precisam ser observados e todos os casos são diferentes, porém com a base igual. Quando se fala de um homossexual com cargo na igreja ou com o pastorado, para mim eu ainda não tenho uma opinião fechada e formada a respeito, mas a princípio é não. Mas ele pode ser membro de uma igreja, ele pode congregar, ele pode tomar ceia. Eu penso dessa forma, tá? Tudo vai depender do que, para onde esse indivíduo ou essa indivídua está indo, qual que é a intenção dela ou dele, né? Homossexualidade é um pecado igual a qualquer outro. Mentira, fornicação, fala aí, qualquer outro tipo de pecado. O problema é que a igreja vê o pecado da homossexualidade como um pecado de nível maior. E talvez não seja bem assim que funcione. Penso eu que o grande problema, inclusive eu estava discutindo isso com meu marido ontem, no final de semana, no sábado, falando sobre que a base de tudo, na verdade, é a idolatria. A idolatria, ela sempre vai estar presente na história do ser humano. Sempre. E o crente, ele tem, às vezes, a falsa ideia de que idolatria é adorar deuses, adorar santo, adorar alguma coisa assim, mas não. Todo pecado tem uma base na idolatria. E toda vez que a idolatria entra na história do ser humano, ela altera a realidade do ser humano, tá? Então, na homossexualidade existe uma idolatria, ou seja, eu valorizo muito mais o que eu sinto, ou seja, o que eu sinto determina a minha identidade e não o que Deus deseja para mim. É fácil de compreender? Não. É fácil de lidar? Não. Mas eu penso que um homossexual, quando ele é trazido para o corpo da igreja, seja ele com o objetivo de largar a homossexualidade ou simplesmente com o desejo de ter um relacionamento com Deus, isso é melhor do que ele estar no mundo. E a igreja não está preparada para esse tipo de homossexual. O homossexual que deseja ter uma conexão com Deus. Qual que é o grande problema da igreja? A igreja quer pegar esse sujeito e quer alterar a forma dele de pensamento e principalmente a forma de sentimento. O que a igreja desconhece, pastores, líderes desconhecem, é que a forma como essa pessoa sente, ela também determina a identidade dela. E isso tudo foi deturpado a partir de um processo. E o pastor, o líder e a igreja, o crente, ele tende a não compreender esse processo. Ele nem sabe como esse processo funciona. Então, às vezes, o candidato a ex-homossexual, ele vem para a igreja porque, sim, a alma dele busca essa comunhão com Deus e com o Espírito Santo, porque isso é natural de qualquer ser humano, até os que não estão dentro da igreja. Tá? As pessoas se tornam budistas, vão pro candomblé, elas se tornam espíritas, a troco de quê? A troco de uma necessidade da alma humana de se relacionar com Deus, porque isso é a essência do ser humano desde o Éden. Deus plantou isso em nós lá no Éden, né? Fomos criados para relacionamento com Deus. E as pessoas, elas vão, pela sua rebeldia, por estarmos caídos, né? Por estado caído do pecado, ela busca essa conexão com Deus de alguma forma. Só que a pessoa que vive na homossexualidade, ela tem um plus, né? Tem um plus por quê? Porque ela tem um pecado que é extremamente visível e extremamente reprovável. Por quê? Não sei. Mas a pessoa que come em demasia, ela também peca. A pessoa que bebe em demasia também peca. A pessoa que mente também peca. A pessoa que olha com um olhar de cobiça para o corpo de outra pessoa também peca. Todo mundo peca. Mas eu não sei por que o pecado da homossexualidade ele é mais reprovável. Mas eu acho que sim. Na minha experiência, olhando para pessoas, lidando com pessoas e esses 47 anos dentro de igreja, eu vejo que sim, muitas vezes o homossexual ele até tem uma facilidade maior de acessar a espiritualidade. Qual que é o grande problema? Emocional. A grande maioria dos homossexuais, eles têm uma quebra na identidade muito braba através de um abuso. É muito raro você encontrar um homossexual que não teve um histórico
de abuso na história dele. E o abuso sexual, ele quebra a identidade do ser humano. E, infelizmente, ele envereda para esse lugar. E muitas vezes a igreja não tem capacidade de olhar para esse sujeito além do pecado dele. O pastor, a liderança, tem dificuldade de lidar com essa situação. Por quê? Uma vez que uma pessoa que se diz homossexual e que quer sair da prática homossexual porque entendeu que Cristo é o Senhor dele, não é uma mudança automática e não é mágico, não é milagroso. E é nesse momento que a igreja enfrenta grande dificuldade com esse público. Por quê? Porque um líder, para lidar com uma pessoa que está tentando sair da homossexualidade, ele precisa entender que essa pessoa vai ter fases distintas na vida, na caminhada com Cristo, vou colocar entre aspas, tá? No processo de libertação. Porque não é um processo de libertação, é um processo de conscientização, é um processo de escolha, é um processo de compreensão. E às vezes a pessoa, quando ela tem essa compreensão, porque às vezes ela entra quero me livrar da homossexualidade, porque eu não quero ir pro inferno e tal, mas ela tem 1000 perguntas na cabeça. A terapia traz essas respostas, mas nem sempre a resposta vai levar ela para a libertação. Porque ela pode ter todas as respostas e ainda assim escolher continuar na homossexualidade. E isso a igreja não está preparada. Ou ela pode escutar todas essas respostas, ter todas essas respostas, e não ir para o caminho que a igreja acha que ela deve ter, como casar, construir família, ter uma vida heterossexual. É plenamente possível um homossexual sair da homossexualidade, se manter homossexual, porém sem práticas homossexuais até o fim da vida. Sempre conto esse caso, que quando minha avó era viva, ela tinha um travesti na cidade dela, que se converteu e ele nunca abandonou a homossexualidade. Os desejos homossexuais sempre tomaram conta dele. Ele se vestia como um homossexual, como uma menina dentro de casa, na igreja, ele ia pra igreja vestido de homem. Mas ele tinha plena consciência de que ele nunca seria um pai de família, de que ele nunca seria um homem normal na visão da sociedade nem da igreja. O post ali também fala sobre pastoreio homossexual. Aí é complicado, por quê? Porque a pessoa que tá de fora, uma pessoa que é heterossexual, ela vai olhar para um pastoreio de uma pessoa homossexual e vai ter dificuldade em lidar com isso, tá? Até você viu ali o comentário, a pessoa tem que se limpar. De novo, volto para esse caso a pessoa tem que se limpar da homossexualidade, mas e sobre a mentira? E sobre o adultério? E sobre a lascívia? E sobre a cobiça? A inveja? Não são pecados tão fáceis de detectar, até porque as pessoas não têm trejeitos. O invejoso não tem grandes trejeitos, inicialmente. Mas é possível um pastor ser invejoso. A verdade é que todo mundo precisa de terapia para entender as questões da alma, complementando com as questões do espírito. E olhando para as questões do corpo, né? Físicas. Pastores deveriam fazer terapia para entender como que... Porque, assim, deixa eu explicar um negócio para vocês. Homossexualidade tem um porquê. Assim como eu sempre afirmo, todo transtorno tem base em um pecado. E transtorno, entenda como doença, entenda como anomalias, entenda como atipicidade. Todo transtorno tem base num pecado. Pobreza, fala aí, doença, depressão, tudo tem base num pecado, na quebra de um princípio. E quando a alma não dá conta, o que entra? A espiritualidade. Somos trinos, corpo, alma e espírito. Então a gente tem que olhar para esse tripé e uma coisa está envolvida na outra. Espiritualidade, emoções, questões fisiológicas. Tá? Violeta, o que você acha? Você acha que deve ter pastor, a igreja deve ordenar pastores homossexuais? Eu não tenho uma resposta formada para isso agora. Não tenho. Mas sobre membresia, eu entendo que sim. Eu entendo que sim, e eu entendo também que a igreja moderna não está preparada. A maioria não. E aí o que acontece? Igrejas de teologia progressista abraçam essas pessoas e impedem muitas vezes que ela conheça a verdade de verdade. Um pastor que estiver disposto a abraçar esse público, ele precisa entender como e onde a homossexualidade nasce. Como que faz isso, Violeta? Vem para algum dos meus treinamentos. Logo em breve nós vamos ter uma aula chamada Ilha do Farol. Não vamos falar sobre homossexualidade, obviamente. Mas se você ir no link da bio, tem lá que a igreja ainda não compreendeu ou não entendeu sobre homossexualidade, uma coisa assim. Estou cogitando colocar uma aula a mais lá. Tá? Tem, não sei quanto tem, 4, 5 aulas, não sei. Mas você que quer abraçar esse público, você precisa entender sobre alma humana. Você precisa entender sobre trauma, você precisa entender sobre sistemas familiares, você precisa entender sobre, claro,
Maldição hereditária? A maldição hereditária, na verdade, é o seguinte, como eu falei lá, tudo tá baseado na idolatria. Às vezes uma família muito idólatra manifesta homossexualidade em algum momento. Deixa aqui o meu convite, se você tiver alguma dúvida, me manda no direct, por favor. Talvez a sua dúvida, a sua pergunta, a sua colocação esclareça a dúvida de outras pessoas, tá? Eu, como lido com coisas parecidas durante o dia, durante a semana, às vezes tem coisa que se torna tão comum pra mim que é difícil eu ver como problema. Escreve lá sua pergunta, sua dúvida. Talvez vire uma aula, talvez vire uma sequência de stories. Ajuda a galera aqui, por favor, tá? Me ajuda a ajudar vocês. Espero vocês nas perguntas. E se você quiser, entra no link da bio, lá tem todo tipo de treinamento que eu tenho disponível pra vocês. Violeta, não sei qual que é pra mim. Manda uma pergunta, respondo você também, tá bom? De jeito, desse tamanho, desse número, desse grau, tanto indo quanto vindo. Tanto de frente quanto de trás. A gente tem sempre uma tendência a interpretar as situações da vida baseado nas nossas dores e nas nossas experiências. Por isso que eu sempre oriento os meus atendidos, aprenda a fazer perguntas. Pergunte, pergunte, pergunte. Não leve para o coração antes de fazer uma pergunta. Não é incomum eu tentar ensinar alguma coisa para as pessoas e as pessoas interpretar tudo baseado na dor delas. Às vezes eu faço aqui uma sequência de 6, 7, 8 stories, a pessoa não consegue absorver 1 grama do aprendizado, porque no primeiro ou no segundo story eu mexi numa dor dela. E aí ela pensa o quê? Só na dor dela.